vocês, galerinha. Cadê? Corta aqui. Esperar mais uns 3 minutinhos aí eu inicio essa aula. Não vai ter ninguém, não. Vocês. Acho que eu tô sozinho. Então vamos lá. Vou iniciar aqui essa aula, né? Estamos hoje, eu e eu, sozinho. Mas a aula vai ficar gravadinha aí. Os alunos que têm assistido, tá? Não presencialmente, mas como o curso fosse online, vai também ter acesso a essa aula aí, beleza? Eu vou ensinar para mim mesmo, e vai ensinar para você, e você vai para mim. Vamos lá, então. Bem com o Tenente Pessai. A gente vai falar sobre o que hoje? Hoje, nossa aula será, fechamos todo o conteúdo de Física 1. Desde cinemática a dinâmica, toda a matéria foi dada. Tenente, hoje a gente vai dar uma caminhada lá em eletricidade, Física 3. Motivo, se a gente recordar, como eu fechei Física 1, Física 2 está bem adiantado. Física 3, não que não esteja, ou melhor, não que esteja atrasado, né, porque as principais matérias praticamente todas já foram dadas, caindo no vestibular. Mas aí, por exemplo, na aula de hoje eu vou falar sobre uma coisa que de vez em quando cai, então vocês não podem estar despreparados, uma vez que o sonho ele está aí, no seu coração, de entrar para uma universidade. Então a gente precisa estar, eu preciso te preparar e você precisa estar preparado, beleza? Vamos lá então, deixa eu compartilhar aqui logo minha tela, deixa de conversa. A aula hoje será sobre geradores. A aula de hoje será sobre geradores. Tá compartilhando. Eu acho que já foi. Já foi sim. Beleza, então nossa aulinha de hoje, geradores, estou até dando uma olhadinha aqui para ver se meu som está funcionando. Como não tem ninguém, fica mais difícil saber se funciona ou não. Cadê? Tá funcionando. Está funcionando. Beleza. Então vamos lá. A aula de hoje será, como falei, sobre geradores. Essa aula em Física 3, ela é a nossa aula 5.
tá? Então, a gente, só para relembrar aí, em Física 3, a gente já estudou a parte lá de corrente elétrica, vimos circuitos simples, né? Onde a gente só tinha um resistor, uma fonte e um resistor, né? Uma pilha e um resistor. Depois a gente começou a estudar as associações, a associação de resistor, vimos em série, em paralelo, tá? Depois disso, tenente, vimos energia, né, potência, como calcular a potência, por exemplo, de um eletrodoméstico, né, como calcular a energia gasta, né, em joules e também em quilowatt-hora, tudo isso. Mas o que, tenente, que a gente... Olha, depois disso, vimos potência dissipada no resistor, circuitos. Falei sobre também ponte de Wheatstone, né? Falei sobre os dispositivos, né? Os instrumentos de medição, falei sobre o amperímetro, sobre o voltímetro, e falei sobre a ponte, famosa ponte de Wheatstone. Então, na aula de hoje, a gente vai dar sequência a essa parte de eletricidade. Tenente, tenho dúvida, pega, resgata as matérias que já foram dadas, as aulas que já foram dadas, tá? E não dá mole. Tenha isso aí, tenha isso em mãos. Né? Você precisa não ter dúvida, tenente. Eu estou ficando com dúvida. Comparece um pouco mais as aulas aí, mas assim, o conteúdo já foi. O conteúdo já está aí com vocês, né? Porque vocês têm acesso ao YouTube, tem as aulas. Não dá mole não, tá? Vamos continuar estudando na marca aí. Tá. Só estou sentindo falta aqui de alguma coisa. Cadê minha tela? Deixa eu parar de compartilhar para eu poder ver de novo. Agora veio. Tinha um negócio ali. Fechei para voltar. Show de bola. Olha o tenente aqui. Aparecer aqui novamente. Então vamos lá. Vamos começar agora. Geradores elétricos. Tenente, o que eu preciso saber? A definição de gerador, né? É importante para vocês. Então, tá aqui, ó, eu botei uma definiçãozinha bacana, né? O que são geradores? São dispositivos que fornecem energia elétrica aos circuitos onde são inseridos. Então, todo gerador ele vai gerar energia elétrica, ele vai produzir energia elétrica para o circuito, né? Beleza? Aí tem aqui, ó, mas como é que ele faz isso, tenente? Ó, esse fornecimento de energia elétrica se dá às custas de outra forma de energia. Então, ó, a bateria ou a pilha que a gente utiliza, muito comum, né? É um exemplo de gerador elétrico. Ela transforma, olha aqui, ó, o bizu, energia química em energia elétrica. Então, eu costumo dizer o seguinte, os geradores são dispositivos elétricos que fornecem energia, né? Que produzem energia, mas de que maneira? Um gerador elétrico sempre pega um outro tipo de energia que não é elétrica e transforma em energia elétrica. Exemplo, energia química, energia mecânica, energia eólica, tudo bem? E assim por diante. Energia, energia, por exemplo, sonora. Cara, diversos tipos de energia a gente pode transformar em energia elétrica através do gerador. Então, o gerador funciona como um conversor, né, de energia. Beleza? Tenente, o que a gente tem que saber mais aqui? Ó? A resistência elétrica dos materiais condutores que constituem um gerador é chamada de resistência interna do gerador, sendo indicada por RZ. Então, note o seguinte, qualquer que seja o gerador, ele é feito de material condutor, tá? Feito de fios. E daí, tenente? E daí que, guerreiro, todo fio possui resistência elétrica. Sério, tenente? Eu te ensinei, guerreiro, lá no passado, se você quer calcular, por exemplo, se você precisar calcular resistência elétrica de um fio condutor, apesar dela ser pequena, normalmente a gente despreza, mas se o cara pede para calcular a resistência de um fio, você vai ter que lembrar da equação da rola. Ai, tenente, rola. É a equação aqui, ó, da rola. Resistência é igual a ρ vezes L, tá aqui, vezes, dividido pela área. Essa é a famosa equação da rola, conhecida como segunda lei
de Ohm. Tá? A primeira lei de Ohm é a equação do flamenguista. Todo flamenguista é conhecido como urubu, que é o nosso mascote. Eu sou flamenguista. E daí, tenente? Urubu ri. Urubu ri. Essa aqui é a primeira lei de Ohm. Essa aqui é a segunda lei de Ohm. Equação da rola. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui e apagar isso aqui. Tenente, o que a gente vai fazer agora? Então, eu acabei de dizer o seguinte. Qualquer que seja o gerador, ele possui uma resistência interna chamada de Rzinho, indicada por Rzinho. Isso devido ao quê? Devido aos fios condutores que formam o gerador. Tá? Entretanto, né, de vez em quando a gente vai desprezar essa resistência do gerador. E aí, quando a gente está fazendo isso, a gente está considerando esse gerador como sendo um gerador ideal, onde a resistência é nula, a resistência do seu material, tá bom? Mas, tenente, a gente pode perceber que um gerador tem resistência? Sim, sim. Pensa numa pilha. Quando você está usando uma pilha, né, ela está ligada a algum lugar, essa pilha esquenta. Por que a pilha esquenta, tenente? Porque ela possui uma resistência interna. Então, quando a corrente elétrica passa aqui por dentro dela, né, parte da energia fica na resistência interna da pilha. E aí há uma dissipação de energia. Né? A energia elétrica é transformada em energia térmica, em calor. O famoso efeito Joule acontece, então, no gerador por causa da resistência dos seus materiais. Beleza? Mas, se considerarmos ele ideal, se o cara falar para você, um gerador ideal, você vai poder desprezar essa resistência. Vamos seguindo aqui, ó. A tensão elétrica, ou a DDP, entre os polos de um gerador ideal é indicada por E e recebe o nome de força eletromotriz. Então, tenente, se a gente tiver um gerador, o gerador gera energia elétrica? Sim. Ele gera tensão elétrica? Ele gera DDP? Gera. Quanto vale a tensão, a DDP que um gerador produz? A gente chama de E, tá? É o famoso, é um Ezinho que não é esse E maiúsculo assim não, mas a gente às vezes usa isso dessa forma mesmo, tá? Eu, por exemplo, quando eu estou no quadro, normalmente escrevo o Ezinho assim. Esse é um E mais arredondado, né? Porque a gente costuma chamar esse cara aqui de Epsilon, mas podemos só substituir por E maiúsculo assim mesmo, tá tranquilo, beleza? Então, quem é esse Epsilon aqui, né? Quem é esse cara, esse E? Esse é a famosa força eletromotriz, que é o quanto de tensão que um gerador produz. Tenente, isso aí é o quanto ele produz. Então, olha aqui, vem comigo, vamos ver aqui uma representação de um gerador ideal. Está aqui, ó, no quadro. Abaixo está a representação de um gerador ideal. Note que a corrente elétrica convencional atravessa o gerador no sentido do polo negativo para o polo positivo, tá? Então, ele está entrando pelo menos e saindo pelo mais. Tenente, toda vez que for um gerador, a corrente entra aqui pelo menos e sai pelo mais? Isso aí. Tenente, e se for o contrário? Caramba, aí vai estar errado? Não. Se for o contrário, provavelmente ele está falando de um receptor. Isso é papo numa próxima aula. Tranquilo? Então, vamos lá. Esse nosso amigo aqui, ó, o I, a corrente, num gerador, ela entra pelo polo negativo, né? Ela passa aqui do negativo para o positivo. É esse o sentido. Só que note o seguinte, esse gerador não tem nenhuma resistência. E é por isso que é a representação, então, de um gerador ideal. Note que a gente já utilizava essa figura antes, quando a gente botava num circuito. Né? Quando a gente desenha um circuito e bota a fonte, a gente só trabalhava assim, né? Agora a gente vai aprender que as fontes possuem resistência interna. Então, se tiver resistência interna, não é assim que a gente vai desenhar, tá bom? Mas note o seguinte, sendo aqui uma fonte, então, ideal, um gerador ideal, se não tem resistência interna, beleza? E eu posso afirmar, que a diferença de potencial entre os pontos aqui desse gerador é a própria força eletromotriz, é o que ele gera, né?
O que ele está gerando de potencial, ele está entregando para o circuito. Por exemplo, se eu botasse uma lâmpada aqui embaixo, tudo que o cara gerou, que é o E, está sendo dado à lâmpada, beleza? Mas vamos agora trabalhar mais com a realidade. Ah, Tenente, estou cansado de pensar em coisas ideais. Vamos pensar no real. O que é real, né? Real, olha o que acontece. Um gerador real. Isto é, um gerador cuja resistência interna não é nula. Ou seja, a resistência interna ela existe. Sendo assim, ó, a representação de um gerador real ela é dada por isso aqui. Ó. É parecido com o de cima? Sim. Só que a gente precisa botar uma resistênciazinha interna. Aqui, ó. Coloquei a resistência Rzinho, minúsculo, Rzinho pequeno. Tenente, a corrente continua vindo do polo negativo para o positivo? Sim. Porque se for gerador, não importa se é ideal ou real. A corrente sempre vem do polo negativo para o polo positivo. Ok? Mas surge uma nova situação. Que nova situação, Tenente? Como a gente agora tem uma resistência interna, na realidade sempre tem, né? Gerador real. Perceba o seguinte, que o E, que antes estava nos terminais aqui, ó, o E agora não está nos terminais. O E só está em cima da nossa, desse cara aqui, do símbolo da fonte. Por quê, Tenente? Vamos lá. Vamos supor, então, novamente, que o Tenente Peçanha veio aqui e colocou uma lâmpada. Ó. Vou ligar uma lâmpada aqui embaixo. Aqui, ó. Acabei de ligar uma lâmpada. Quanto que essa lâmpada está recebendo, Tenente? Quanto é que ela recebe para acender? Ela está recebendo todo o nosso E. Que o nosso amigo gerador ideal está produzindo. Recebe tudo, Tenente? Tudo, tudo. Por exemplo, se aqui for 12 volts, ó, ele está recebendo 12 volts aqui. Porque ele está ligado aos polos do gerador. Entretanto, nesse segundo caso ali embaixo, vamos supor que ela produz, né? A gente já sabe que produz 12. Vamos supor que está produzindo 12 volts ainda. Só que, quando eu ligo aqui, ó, uma lâmpada, essa lâmpada ela não vai receber todos os 12 volts que a bateria gera, que o gerador produz. Não, Tenente, não. Porque uma partezinha, lembra? O gerador real ele tem uma resistência interna. E essa resistência interna, ela, quando passa aqui a corrente pela resistência, um pedacinho dos 12 volts totais que são gerados, um pedacinho fica aqui. Ó. Normalmente, esse pedacinho é pequeno. Exemplo, sei lá, vou dar um exemplo aqui, que ele ficou com 0,5 volts. Se esse cara ficou com 0,5 volts, note o seguinte, ó, ele pegou, então é menos. Ele ficou com menos 0, ele ficou com 0,5 volts, então é algo que é negativo. Então ele subtraiu dos 12 volts 0,5. Logo, essa menina vai acender? Vai. Mas ela não vai receber todo o valor E. Ela recebe o que a gente chama de 1. Ah, Tenente, a DDP entre esses pontos agora aqui, ó, entre esse ponto e esse, não vale 12 volts, né? Não, não. A DDP de 12 volts está aqui, ó. É como se ela estivesse aqui. Daqui até aqui. 12 volts. Mas lembra quanto que o nosso resistência interna, nesse caso aqui, está ficando, com os valores que eu falei? Está ficando com 0,5, Tenente. Logo, na nossa bateria, o valor U que ela recebe é o 12 menos
0,5. Isso dá quanto, tenente? Significa que a nossa amiga lâmpada só vai receber 11,5 volts. Caraca, tenente. E é por isso que a pilha esquenta? Sim, uma fonte esquenta. Ó, eu estou aqui com uma fonte aqui ligada no notebook. Vou botar a mão nela. Porra, maluco, tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Fonte de tensão. Tem resistência interna, então há uma dissipação de energia elétrica em calor. Efeito Joule. Tranquilo? Beleza, tenente. Então, o que a gente já pode, cara, aqui concluir? Pensa aqui com o tenente. Se eu pedisse para você calcular o U, então você percebe que o U é sempre o quê? O E é o valor do E, né? No caso aqui eram 12, menos o quanto ficou no resistor. Então, menos a DDP no resistor, na resistência interna. Toda a DDP na física a gente calcula podemos calcular utilizando U igual a R vezes I, né? A equação do Uruguay. Logo, no nosso caso aqui, como a resistência é pequenininha, ao invés de escrever Rzão, eu vou escrever Rzinho. E aí fica U igual a E menos RI. Que equação é essa, tenente? Essa é a famosa equação característica do gerador. Essa equação te permite o quê? Tenente, o que essa equação me permite? Essa equação, guerreiro, te permite e me permite relacionar a tensão que foi produzida, a DDP produzida pela fonte, pelo gerador, pela bateria, que é o E, relacionar o E, com a tensão que o circuito vai receber da fonte, que é o U. E ainda relaciona esse E com a tensão, a DDP, que vai ser consumida pela resistência interna. Então, uma relação muito boa. É a famosa chamada, a gente chama isso aqui de equação característica do gerador, tá? Então, essa equação só serve para quê, tenente? Para geradores. É o estudo da aula de hoje. Tem que guardar isso, tenente? U igual a E menos RI. Isso tem que entrar dentro aí do seu coraçãozinho, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu seguir com a matéria. Deixa eu apagar aqui. O que a gente vai fazer agora, tenente? Ó, seguindo aqui, então você já entendeu essa parte. Tá vendo aqui, ó? A famosa equação característica do gerador é o U igual a E menos RI. Bom? Tenente, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai dar 3 passos, né? A gente vai ver 3 coisas que são bem importantes. Primeira coisa, vamos pensar num gerador numa seguinte situação. Que situação, tenente? Gerador em circuito aberto. Tá? Então, vamos estudar isso. Depois a gente vai estudar gerador em curto-circuito. Tá? E depois a gente vai falar aqui sobre curva característica de um gerador, que é esse tópico 2. Aí, praticamente, a gente fecha a aula, uma das aulas de hoje. Hoje a gente vai ver 2 aulas. Duas aulas. Então, vamos lá. Gerador em um circuito aberto. Dizemos que um gerador está em circuito aberto quando não alimenta nenhum circuito elétrico. Então, pensa comigo no seguinte, se eu tenho uma pilha só, pega uma pilhazinha pequena, é porque eu não tenho aqui agora, uma pilha na mão. Se eu não estou ligando ela em nada, a gente diz que essa pilha está num circuito aberto. Simples assim. Mas o que isso me traz de informação, tenente? Vem comigo agora. Olha aqui, ó. Aqui em cima. Nestas condições, não passa corrente elétrica pelo gerador. Não, tenente, não, pô. Circuito aberto, nenhum circuito aberto passa corrente pelo gerador. Logo, o I é igual a 0.
deixa eu fazer uma pergunta. Se a gente pegar essa equação aqui, ó, pensa comigo, a equação do gerador, característica aqui do gerador. Se a corrente for zero, se isso aqui for zero, isso aqui vai ser zero. E eu vou ficar com U igual a E. Tá? Então, o que a gente diz? Toda vez que um circuito, um gerador está aberto, toda a tensão U vai ser, a tensão U, ela vai ser igual à própria força eletromotriz, né, que a bateria gera, ou seja, toda a tensão que a bateria gera. Então, ela consegue, é como se ela pudesse entregar toda a tensão que ela gerou, tá bom? Mas é claro, ela não vai entregar nada. Por quê, tenente? Porque ela não está num circuito fechado para ela poder dar essa energia, tá? Mas a gente precisa guardar no coração, entender, porque às vezes o cara pergunta isso para você, tá? Isso pode ser perguntado. Então, isso é teórico, né? Gerador em circuito aberto, corrente é zero, porque não passa corrente, logo U é igual a E, tá bom? Vamos lá. Vamos agora falar sobre gerador em curto-circuito. Tá aqui, ó. Tenente, quando um gerador está em curto-circuito, ó, dizemos que um gerador está em curto-circuito quando seus polos são ligados por um fio de resistência elétrica nula. Então, toda vez que a gente tem um fio aqui com resistência elétrica, ó, esse é o gerador, vamos com calma, tá aqui o gerador, ó. Esse é o nosso gerador. Isso tudo aqui é o gerador. Isso é o gerador. Aí o cara veio aqui, ó, ligou nesse polo aqui do gerador, nesse ponto, nas extremidades, e nesse outro aqui, ele veio e ligou um fio, ó, de resistência zero. É, tenente, ele está falando que a resistência é zero. O que acontece, tenente, se a resistência for zero? Vocês já aprenderam comigo, por exemplo, se aqui o nome era A e aqui o nome é B, quando eu ligo esse fio, eu pego esse nome, aqui é A, aqui eu também vou poder chamar de A. E aí percebam que a gente fica com o ponto A, ou melhor, o ponto B, com o mesmo nome de A. O que significa isso? Que o potencial, então, de B, ele passou a ser igual ao potencial de A, quando a gente liga dois pontos por um fio de resistência zero. E aí, quando a gente tem, como a diferença, como os potenciais A e B são iguais, a diferença de potencial U, ela passa a ser zero. Porque o U, guerreiro, é a diferença de potencial entre esse ponto e esse. Como agora os potenciais são iguais, a diferença passa a ser igual a zero. Tá? Sendo assim, o que a gente tem de informação, tenente? Olha aqui, ó. Aí o cara vira para a gente e fala assim, ó. Nessas condições, a tensão entre os polos do gerador é nula, como eu já tinha escrito. E a corrente elétrica que percorre o gerador é denominada de curto-circuito. De corrente, é denominada corrente de curto-circuito. Tenente, o senhor está dizendo o quê? Toda vez que eu ligar, então, os polos de um gerador por um fio de resistência desprezível, significa que vai ter corrente? Vai. E essa corrente é uma corrente de curto-circuito. Uma vez que a gente está chamando isso aqui de gerador em curto, tá bom? Tenente, mas dá para calcular essa corrente de curto-circuito? Tá. E a gente utiliza a própria equação característica do gerador para fazer isso. Lembra que o tenente Peçanha acabou de falar? Que ó, o U é zero. O U é zero quando a gente tem aqui o curto-circuito. Se esse U for zero, aqui, ó, eu vou escrever zero no lugar de U e vai ficar E menos RICC. Já botei corrente de curto-circuito. Aí, tenente, ICC me lembra cheiro muito baixo do braço. Para de palhaçada. Mas é isso mesmo. Tem jeito, corrente de CC. Tenente, como é que eu faço? Uma vez que você já está aqui, ó, para calcular a corrente de curto-circuito, basta passar esse menos RCC para o lado onde está o zero, fica R vezes ICC, né, igual a R. Quanto vale ICC? Basta pegar o R que está multiplicando e
passar dividindo o R. Vai ficar QE dividido por R. Então, ICC é dividido por R. Tá bom? Tenente, mas vem cá. Tira uma dúvida. Posso tirar. Toda vez, então, que eu tenho, toda vez, tenente, que eu tiver um fio de resistência desprezível ligado aos polos, aos terminais do meu gerador, ele está em curto-circuito? Sim. E em curto-circuito, tenente, U vale quanto? U vale zero. U vale zero. E o ICC, tenente? O ICC, guerreiro, a gente chama de corrente máxima. Corrente máxima. Quando a gente, então, visa o guarda no coraçãozinho, toda vez que a gente está em curto, a corrente é máxima. Por isso que é tão perigoso ter curto-circuito dentro de uma residência. Porque um curto-circuito acontece, né, por vários motivos, mas aí o que acontece é que gera-se uma corrente elétrica muito alta. E essa corrente elétrica muito alta pode danificar toda a fiação e botar até fogo nos fios, e aí o fogo pode se alastrar e pegar em toda a casa, tá bom? Mas guardem esses detalhes aí. Depois, se quiser, para o vídeo, escuta de novo. Agora aqui, ó, eu queria só voltar aqui em cima para falar do circuito aberto. Existe uma outra maneira, você pode talvez encontrar algum exercício, eu acho que tem até um aqui que fala sobre isso. Existe uma outra maneira de a gente pensar num circuito, num gerador em um circuito aberto. Como, tenente? Se a gente ligasse, tá, os polos, como a gente fez aqui, ó, os terminais do gerador, ao invés de ligar por um fio de resistência desprezível, se a gente ligasse um fio ali com uma resistência tipo infinita, quando a resistência tende a infinito, eu ligo aos polos do gerador, como fiz aqui, a gente considera, tá, que não vai passar corrente elétrica. Não tem como ter corrente elétrica. Por quê, tenente? Porque se eu botar uma resistência muito alta, lembra, a corrente elétrica ela é inversamente proporcional à resistência. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Então, se o fio aqui tivesse uma resistência que tendesse a infinito, uma resistência muito alta, não teria corrente elétrica. E aí, se não tem corrente elétrica, só um momento. Alô? Desculpa aí, pessoal. Eu sei que fosse algo importante aqui, mas vamos lá. Então, já botei aqui para vibrar. Tenente, eu estava dizendo que se a resistência for infinita aqui embaixo, não tem corrente. E aí a gente tem um caso similar com esse aqui, né? Se a corrente for zero, a gente pode considerar, então, que o circuito também está aberto. Mesmo estando fechadinho. Mas se a resistência for infinita, é como se o circuito fosse aberto. Tá bom? Vamos lá, seguindo aqui, ó, curva característica de um gerador. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Por quê? A curva característica de um gerador, ela pode ser plotada, ela pode ser desenhada e surgir um gráfico. Então, essa equação aqui, ó, essa equação, que é a famosa equação do gerador, a gente pode pegar ela e desenhá-la num eixo XY, né? Qual o bizu, tenente? Está aqui, ó. Vamos lembrar? Um pouquinho da matemática? Ó, se você parar para lembrar comigo, ó, essa equação é uma equação do primeiro grau. Por quê, tenente? Porque não tem nada, nenhum número elevado ao quadrado. Se ela é uma equação do primeiro grau, a equação do primeiro grau é dada por y igual a b mais ax. É comum a gente escrever y igual a ax mais b, tá bom? Só que ali o tenente Peçanha já está escrevendo, pensando, esse cara é o E, tá sozinho, então tem que ser o B. Esse cara que tem dois termos, tem que ser o A e X, tá bom? Então tá aqui, ó. Essa equação é uma equação do primeiro grau. Toda equação do primeiro grau é uma equação da reta. Ó, é uma equação da reta. Se é uma equação da reta, eu vou ter que desenhar essa reta. Mas note que aqui existe um sinal de menos, ó, menos RI.
Esse menos faz o quê, tenente? A reta, ao invés de ser assim, né, ser uma reta, melhor dizendo, vou desenhar aqui, ó, ao invés de ser uma reta assim, ela é uma reta com uma inclinação, ela não é uma reta crescente, esse é o termo que a gente normalmente utiliza, né? Ela não é uma reta crescente, mas sim uma reta aqui, ó, decrescente, tá bom? E aí, guerreiro, vale lembrar o seguinte, o eixo Y vira eixo U, o eixo X vira o eixo de Y, tá? E o coeficiente aqui, ó, linear, que é onde a reta bate no eixo U, no eixo Y, ele vale o próprio E aqui, ó, o coeficiente B, ele é o valor de E, tá bom? Simples assim. Tenente, o que é isso aqui, ó, onde ela está batendo aqui, ó? Eu já entendi que quando ela bate no eixo Y, é o valor de E, exatamente. Mas quando ela bate aqui em X, lembra que eu falei contigo hoje que a corrente de curto-circuito é o valor máximo de corrente que a gente pode ter? Se é o valor máximo de corrente, está aqui, ó, é a corrente de ICC, a corrente de curto-circuito. Tá bom? Então, beleza. Tenente, a corrente de curto-circuito a gente já sabe calcular, né? E sobre R. Afirmativo. E sobre R. Então, aqui um gráfico bacana. É o gráfico da equação característica do gerador. Tá bom? Vamos seguir. Saber, tá? Que quando a reta bate aqui é E, quando a reta, o valor que quando ela bate aqui é o ICC, saber isso é importante para você poder resolver o problema. Vamos lá. Eu acho que fechou a matéria. Fechou. Tenente, essa é o quê? A primeira parte. Então, eu vou resolver aqui, tá? Uns 2 exercícios. E aí a gente parte para a próxima matéria. Aí tem mais matéria. Tenente? Sim. E aí, guerreiro, depois eu vou estar produzindo mais uma aulazinha de exercício, aí mais um tempinho de exercício, tá? E postando para vocês. Tá? Exercício número 1. Vamos pegar esse cara aqui mesmo para fazer. Vou levar você lá para o Paint. Tá? Vamos lá para o Paint. Tá aí. O que ele diz para a gente, tenente? Ó, um gerador elétrico possui força eletromotriz E igual a 12 volts e resistência interna 2 ohms. Já me deu o valor de E. E me deu o valor da resistência interna, falou que vale 2 ohms. Beleza. O que ele fala para a gente na letra A? Qual é a intensidade da corrente elétrica que percorre o gerador? Qual o valor de I? Percorre o gerador. Quando a tensão entre os seus polos vale 8. Tá. Pensa comigo. Eu sei que U é igual a quanto? A E menos RI, tenente. Ele está dizendo o seguinte, ó, quanto vale a corrente elétrica quando a tensão vale 8? Quando U for 8, tem duas coisas que não mudam, tá, pessoal? A resistência interna é algo que é constante, que depende da bateria, da pilha. E o E também é algo que é constante, porque é a pilha que produz. Então, o E vale 12. Menos R, que vale 2 vezes I. Aí, facinho, tenente. Mas se o cara não soubesse essa equação, ele não resolveria, né? Então, quando você aprende isso, beleza, se torna fácil, mas para quem não saberia, não sabe nada disso, não resolveria o problema, tá? Então, ó, menos 2i vem para cá, fica positivo. 12, aqui, menos 8.
Quanto vale o I, tenente? 12 menos 8, 4. Sobre 2. Porque o 2 que multiplicava o I passou dividindo. Isso dá 2 amperes. Letra A já foi. O que ele pede na letra B, tenente? Na letra B ele fala assim, ó, sendo I igual a 4 amperes, a intensidade da... Sendo I igual a 4 amperes, a intensidade da corrente elétrica que percorre o gerador, qual é a tensão elétrica entre os seus polos? Agora ele inverte a pergunta, né? Ele quer saber o seguinte, ó, se eu sei que vale 4 amperes, quanto vale a tensão nos polos? Qual a fórmula, tenente? U igual a E menos RI. Logo, U agora é o que eu quero. O E, falei para você agora há pouco, ele é constante. Menos 2 vezes constante, vezes a corrente vale 4. Quanto vale U? 12 menos 8. Isso dá quanto, tenente? 4 volts. Show de bola, tranquilo, né? Ah, tenente, muito fácil, não sei. Existem problemas mais difíceis, sim, tá? Mas a nível aí de concurso pré-vestibular, se você fizer todos os exercícios da nossa lista, você está bem pra caramba. Vamos lá. Deixa eu pegar mais exercício aqui, pegar mais um exercício pelo menos. Aqui, ó. Vou pegar um de gráfico. Show. Aqui. É aquele lance de novo que eu falei com vocês agora há pouco. Imagine que você chega na prova e não sabe nada da prova. Nada dessa matéria. Caiu uma questão. Você vai se ferrar. Tenente, então precisa estudar? Precisa, pô. Mas depois que você aprende, beleza. Ó, se cair isso aqui, você não tivesse tido aula com o professor Tenente, com o Tenente Peçanha, você não conseguiria talvez resolver o problema. Então, vamos lá. O que ele diz pra gente, Tenente? Ó, é dada a curva característica de um gerador. Tá aqui o desenho, né? A curva. Determine a força eletromotriz E. Cara, o Tenente Peçanha ensinou que onde ela bate aqui, ó, é o valor de E. Quem é esse cara, Tenente? Então, E vale 24 volts. Está sendo medido em volts. Aí ele vira para você e fala assim, ó, determine agora, letra B, a resistência interna Rzinho. Opa, tenente, como eu faço para calcular a resistência interna? Cara, dá para fazer isso de várias maneiras. Duas maneiras, pelo menos. Mas, uma maneira bem light aqui é lembrar que esse cara, é até bom, né? Porque a gente pratica. Lembra, quem é esse cara aqui? É a famosa corrente de curto-circuito. A corrente de curto-circuito, pessoal, ela vale sempre E sobre R. Então, perceba que o R que eu tanto quero está aqui, ó, nessa equação. Então, eu olho aqui e vejo que ICC vale 6. Eu lembro que o 24 volts é o valor de E. Esse é o valor do Rzinho, que eu repeti. Logo, quanto vale Rzinho? Ele multiplicou, passou aqui para cima, e o 6 passou dividindo. Logo, isso dá 4 ohms. Matamos a letra B. Então, a A já foi, a letra B. E agora, para onde a gente vai, tenente? O que ele pede? A intensidade da corrente de curto-circuito. Pô, tá aqui, ó, vale 6. A internet está muito fácil. Deixa eu ver lá se tem mais alguma coisinha. Se não, a gente vai para a próxima matéria. Acho que tem uma aqui bacaninha. Vamos lá. Vamos lá, questão um pouco diferente. Uma bateria elétrica
possui uma força eletromotriz de 1,5 volts. Força eletromotriz de 1,5 volts. Fazer isso aqui que eu faço sempre é muito importante. Já estou me situando, anotando as informações. Uma bateria elétrica possui uma força eletromotriz de 1,5 e resistência interna de 0,1. Olha o que ele fala. Qual a diferença de potencial em volts? Qual é a diferença de potencial em volts entre os polos dessa bateria se ela estiver fornecendo 1 ampere a uma lâmpada? Então, qual a corrente que ela vai estar fornecendo? 1 ampere. Então, vem cá. Eu sei que U, tenente, é igual a E menos RI. Ok. Ele quer saber o U. Eu sei que é 1,5. Não importa. O R, 0,1, também é algo que é constante. Vezes I. O I ele falou que vale 1, tenente. Pô, guerreiro, então acabou. 1,5 menos 0,1. Quanto você vai marcar? Ah, tenente, 1,4 amperes. Opa, 1,4 volts. Exatamente. Esse é o gabarito. Light, né? Tenente, o que eu vou fazer? Pegue os exercícios e pratique. Tá? Qualquer dúvida, estarei à disposição. Deixa eu dar um pause aqui. A gente agora vai partir. Deixa eu ver aqui uma coisa. Hoje está engraçado, a gente está deixando a gente passar dos 40 minutos aí. Vamos lá. Vamos voltar para o nosso PDF, porque lá a gente vai terminar a nossa folhinha, né? O conteúdo de hoje. Hoje a gente já falou sobre geradores e a gente vai iniciar aqui agora, tá? Aqui, ó, é como se fossem 2 aulas. A gente vai começar a ter, quando as aulas forem menores, né? A gente tem 2 aulas para não ficar só na próxima semana terminando esse tópico aqui, não. Vamos terminar logo hoje. Então agora a gente vai falar sobre lei de Coulomb, tá? Que é uma lei que a gente utiliza para calcular a corrente elétrica do gerador. A gente vai ter os famosos circuitos gerador-receptor. Por exemplo, aqui, ó, nesse circuito, não sei se você percebeu, a Tenente Peçanha acabou de desenhar um gerador, né? A força eletromotriz, a resistência interna, e a gente ligou aos terminais desse gerador, esses são os terminais. Acabamos de ligar uma resistência R, né? Essa resistência R poderia ser um ventilador, poderia ser uma lâmpada, poderia ser qualquer dispositivo elétrico. Então, tá aqui, ó, ligamos o nosso amigo. E aí, tenente, e aí que a gente vai agora aprender a calcular a corrente I. Tenente, como que a gente faz para calcular essa corrente I? Tem uma equação. Essa equação é conhecida como lei de Coulomb, tá? Em homenagem a um físico aí top. Tenente, vamos lá então. Deixa eu só apagar. Tá aí. Considere o circuito constituído de um gerador ligado aos terminais. Só um momento aqui, que eu cliquei na figura. Aí sempre tenta ver a figura. Vamos lá, agora melhorou. Considere o circuito constituído de um gerador ligado aos terminais de um resistor. Esse circuito é percorrido por uma corrente somente e é denominado circuito simples. Esse circuito é percorrido por uma corrente. Na verdade, aqui ficou o texto ficou ruim, mas ele está dizendo o seguinte, ó, esse circuito é percorrido por uma única corrente e é denominado circuito simples. Seria melhor isso assim. Mas tudo bem. Tenente, o que a gente quer? Toda vez que eu tiver um gerador ligado a um resistor ou a vários resistores, a gente vai precisar utilizar uma lei. Que lei? Essa aqui, ó.
Essa é a famosa lei de Poulet. O que diz a lei de Poulet, tenente? Aqui, ó. Que a corrente I, ó, vamos voltar lá para cima. A lei de Poulet diz o seguinte: quer calcular a corrente I aqui, ó, desse circuito? Esse circuito tem uma fonte, tem uma resistência interna e tem uma resistência externa, uma Rzão. Para calcular a corrente, vamos ter que utilizar uma lei que diz que, para calcular o I, eu preciso pegar o valor da fonte, da força eletromotriz, e dividir pela soma, olha o bizu, da resistência Rzinho mais Rzão. Ou seja, eu peguei esse valor e divido pela soma dessas duas resistências. Isso por quê, tenente? Eu poderia considerar que essas duas resistências estariam em série, por isso é uma soma, tá bom? Essa é a famosa lei de Poulet. Tenente, a lei de Poulet só vai servir para problemas onde eu tenha essa configuração, tipo R e aqui um Rzão. Não, poderia ter circuitos mais complexos, que a gente vai ver embaixo como que a lei de Poulet, que é essa aqui, ela vai se adequar para circuitos mais complexos. Vamos lá. Apertei de novo a figura. Agora foi rápido. Apertei de novo. Vamos lá. Então, tá aqui, ó. Já mostrei essa fórmulazinha lá em cima, né? Tá. Olha agora um detalhe aqui, ó. Essa fórmula que permite calcular a intensidade da corrente elétrica no circuito simples recebe o nome de lei de Poulet, em homenagem ao físico francês Claude Poulet. Tá? Agora, ó, se o gerador estiver ligado a uma associação de resistores, determina-se a resistência equivalente, REC, e a seguir aplica-se a lei de Poulet. Então, vamos pensar aqui comigo no seguinte, está vendo o circuito aqui, pessoal? Esse circuito agora está um pouco mais complexo. Tá? Esse circuito, né, que é aqui, ó, ele está um pouquinho mais difícil. Eu tenho, ó, se você parar para pensar com o tenente, ó, quem é esse cara aqui, ó? Isso tudo é o gerador. E esses são os terminais do gerador. A sua força eletromotriz e sua resistência interna. Lá no exercício anterior, tinha só um resistor aqui embaixo. Agora a gente tem, ó, 1, 2, 3 resistores. Aí, tenente, o que a gente tem que fazer? Para a gente poder utilizar a nossa famosa lei de Poulet, a gente primeiro tem que... Porque a lei de Poulet é o quê? É pegar o valor de E e dividir pelo valor do Rzinho mais o valor de um resistor, que está sempre aqui embaixo. Então, como eu tenho 3, o que a gente tem que fazer? Resolve primeiro isso. Calcula a REC. Uma vez que eu calcular a REC, vai ficar apenas um resistor aqui. E aí eu vou poder aplicar a lei de Poulet. E aí, note que o valor de R é, na verdade, o valor da REC nessa situação. Tá bom? Nesse caso aqui, ó, eu tenho, só para a gente brincar um pouquinho, esse com esse em série, soma, e depois vai estar em paralelo com esse aqui. Aí eu posso fazer produto sobre a soma, né? Não vou entrar nesse método agora, até porque vocês já sabem fazer associação de resistores, tá bom? Mas é isso, bem tranquilo, né? Nada impossível. Então, a equação fica aqui assim, ó. I é igual a E sobre Rzinho mais REC. Tá? Ó. Agora a gente chega na parte final também dessa aula. Que parte final, tenente? Se a gente tiver uma associação de geradores, tenente, aqui era uma associação de resistores, sim. Se tivermos uma associação de geradores, ó, determinamos a FEM equivalente e a seguir aplicamos a lei de Poulet. Tá? Vamos pensar então como é que ficaria a lei de Poulet para essa nova situação. Tá aqui, ó. Isso aqui é um circuito em série, tá? São geradores iguais em série. E embaixo eu vou colocar geradores iguais em paralelo. Então, ó, se os geradores forem iguais, tá, em série, como é que fica
para a gente calcular a corrente elétrica. Tá vendo? São três caras, ó. Esse gerador e esse. Note que as resistências internas são iguais e as forças eletromotrizes também são iguais. É o exemplo de pegar, por exemplo, isso aqui é como se colocássemos três pilhas, uma ligada à boninha da outra. Tá? Polo negativo com positivo, negativo com positivo. Tenente, o que eu fiz aqui? O que o senhor fez? Peguei esses geradores que estavam em série e calculei o equivalente. Então, perceba que, ó, como eu tenho essa bateria e essa, né, elas não estão em oposição. Por que não estão em oposição? Porque elas estão, tipo, no mesmo sentido, tá? Então, ó, primeiro vem o polo positivo, depois negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Oposição seria ter essa aqui, positivo e negativo, depois negativo e positivo. Elas estariam se opondo, aí os geradores. Mas não é o caso. Então, nesse caso aqui, basta somar as forças eletromotrizes. Então, deu 3E. Tenente, mas vem cá, poderiam ter valores diferentes das forças? Sim. Eu poderia ter aqui, por exemplo, E, 2E, 3E. Caramba, ficaria E com 2E, 3E. 3E mais 3E daria 6E. Então, note que eu posso ter valores diferentes, tá? Quando eu associo geradores em série. E a mesma coisa acontece com a resistência equivalente desse gerador. Ó, R mais R mais R deu 3R. Mas eu poderia ter valores diferentes, tá, pessoal? Para resistência. Ok. Tenente, então, uma vez que eu tenho geradores em série, eu calculo o gerador equivalente. E aí eu penso na lei de Poulet, certo? Exatamente. Então, qual o valor dessa fonte? 3E dividido por 3R mais o Rzinho daqui. Tranquilo, né? Aí, guerreiro, vamos supor agora que eu quisesse calcular a corrente elétrica utilizando a lei de Poulet, mas com um circuito agora onde nossos geradores estão em paralelo. Aqui tem um detalhe que é importante você guardar. Nunca, nunca, nunca a gente pode associar geradores diferentes em paralelo. Em série, eu falei lá que podia, não falei? Porque pode. Geradores em paralelo, a gente não pode associar se eles forem diferentes. Vai dar ruim, vai dar ruim. Tenente, então, por exemplo, aqui, três pilhas iguais em paralelo, tudo bem. Ó, essa pilha tem uma força eletromotriz E e uma resistência interna Rzinho. Essa tem uma força eletromotriz E, uma resistência Rzinho. Essa, a mesma coisa, uma força E e uma resistência Rzinho. Note que colocamos esses três geradores em paralelo, sendo iguais, e tem aqui um resistor Rzão embaixo, né, que é o circuito, que é o ventilador, uma lâmpada, não sei. O que a gente tem que fazer primeiro, tenente? Desses três, desenhar apenas um, o equivalente. Note o seguinte, quando eu tenho esses caras aí em paralelo, não acontece como aqui, a gente não soma as forças eletromotrizes. Aqui, a força eletromotriz é constante, porque está em paralelo. Entretanto, as resistências internas, eu preciso aplicar como se fosse associação de resistores em paralelo, ou seja, três resistências iguais dá o quê? O valor da resistência dividido pelo número de resistências, que é 3. Rzinho sobre 3, tá bom? Se tivesse mais um gerador aqui, seria Rzinho sobre 4. Tenente, beleza. Redesenhei esses caras como sendo apenas um. Aplico a lei de Poulet, né? Afirmativo. Então, fica E, que está aqui em cima, dividido por R sobre 3 mais Rzão. Acabamos a aula. Que isso, tenente? Show, hein? Bacana, né? Vamos lá agora. O que a gente vai fazer, tenente? Vamos pegar um exercício. Nossa aula vai aqui, é mais ou menos umas 2h40. Pegar alguns exercícios para a gente resolver, tá bom? Então vamos lá, deixa o tenente Peçanha aqui pegar aqui. Vamos lá para nosso pente.
Cadê o pente? Foi. Exercício de número 1. Number 1. Exercise number 1. Meu Deus do céu, o que a gente vai fazer agora também? Tá aqui. O que ele quer no problema? Vamos ver? Considere o circuito abaixo. Determine as leituras do amperímetro. Opa, quer saber a leitura desse cara? E do voltímetro aqui, ó. Considerados ideais. Ou seja, eles não vão estar interferindo no nosso circuito. Lembrando que o amperímetro é colocado sempre em série, como está aqui, e o nosso voltímetro é em paralelo com o lugar que a gente quer medir. Tá. Primeiro passo. Para saber o que o amperímetro está marcando, eu tenho que lembrar que o amperímetro mede corrente elétrica. Então, temos aqui um gerador. A corrente sempre flui da onde? Ó, do polo negativo para o polo positivo. Então, a corrente elétrica está fazendo assim, ó. Esse é o sentido da corrente elétrica. Ela vem aqui e faz isso, ó, e passa pelo amperímetro. Ele quer saber o valor de I. Tenente, dá para a gente calcular isso? Lei de Poulet. Porque esse circuito aqui, ó, esse cara e esse só estão calculando as coisas. O circuito é isso aqui, ó. Um circuito simples. Não tem vários resistores nem vários geradores. Logo, como é que eu utilizo, tenente, para calcular a lei de Poulet? I é igual a E sobre Rzinho mais Rzão. Então, o I vai ser igual a E, 6 volts. Rzinho, 1 ohm. Rzão, 2 ohms. 6 sobre 3. Isso dá 2 amperes. Que isso também já foi? Já sabemos quanto mede nosso amperímetro. Gente, muito fácil, mas se você não soubesse a lei de Poulet, você não resolveria talvez o problema. Por isso que é importante você estudar. Beleza, guerreiro? Não caga para a matéria. Vamos lá. Tenente, o que ele pede agora? Ó, DDP. A DDP. Bizu aqui agora. Essa DDP que ele está pedindo para a gente, tá? A gente pode encontrar de duas maneiras. Certo, tenente? Ó, a DDP é o valor daqui e aqui. Se você parar para pensar, isso aqui são o quê? Os terminais do nosso gerador. Então, essa DDP aqui é o próprio U. E para calcular U, a gente pode utilizar a equação U igual a E menos R vezes I. Fazendo assim, U é igual a E, vale quanto? 6. Menos Rzinho, que é 1, vezes I, que a gente calculou agora há pouco. Então, o U vai ser igual a quanto, tenente? 6 menos 2. U está valendo 4 volts. Entretanto, esse U, se você parar para pensar, é o mesmo U que está aqui, ó, em cima do nosso resistor. Por quê, tenente? Porque o U que a bateria fornece, não o que ela produz, o que ela gera. O que ela está gerando é o E. Mas o que ela fornece, que está aqui nos terminais dela, vai ser dado para o resistor. Então, a gente poderia calcular esse U da seguinte maneira, pensando em U na resistência I. Aí eu utilizaria Uruburri. O U vai ser igual ao valor da resistência, que vale 2, vezes a corrente 2. Olha só que coisa linda. A física não é doida, ela não mente. Olha. 4 volts. Duas maneiras de se fazer o mesmo bolo. Tranquilos? Vamos lá, então. Vou pegar outro exercício lá. Hein?
Esse 2 aqui, acho que pode ser legal. Vou pegar esse texto, depois pegar as curvas ali. Esse 2 é sobre gráfico. Tá aí, ó. O que ele fala para a gente? Ó, determine a intensidade da corrente que atravessa o circuito simples esquematizado abaixo. Determine a intensidade da corrente que atravessa o circuito simples esquematizado abaixo. Então, lembrando que gerador vem do polo negativo aqui para o positivo, aqui está a corrente elétrica, nesse sentido. Ele quer saber o valor de I. Tá. O tenente ele me deu 2 gráficos, né? Sim, 2 gráficos. Vamos ver se daqui a gente consegue tirar alguma coisa, né? Ó, ele fala assim, ó, ao lado do circuito são representadas as curvas características do gerador e do resistor. Tá. O que a gente sabe? Ó, se esse aqui é o gerador, ó, gerador, e aqui do resistor. O que a gente já pode afirmar? Que esse cara aqui é o valor do E. E esse aqui é o valor de ICC. Tá bom. Aqui, tenente, o que a gente pode tirar de informação? A princípio, dá para a gente calcular a resistência R, né, utilizando o quê? A gente sabe que a resistência R, né, pensa na equação, U igual a R vezes I. Ó, se U é igual a R vezes I, eu tenho o valor de U e tenho o valor de I. U vale 6, R é o que eu vou descobrir, I vale 2. Isso, esse I aqui é o I, uma relação. Isso aqui, cara, a gente está pensando só no resistor, tá? Então a gente não vai pensar agora que esse I aqui vale 2, porque eu vim aqui, não, e nem vale 6 aqui também não, tá? A gente ainda vai calcular o nosso amigo I através da lei de Poulet. Como, tenente? Utilizando E e dividindo por Rzinho mais Rzão. Só que note, eu preciso saber o valor de E. O E eu já encontrei. O Rzinho ainda não tem. O Rzão também não. Por isso que eu vim aqui agora e estou calculando o Rzão. Rzão vai ser igual a 6 sobre 2, 3 ohms. Já descobri Rzão. Mas o Rzinho falta descobrir e a gente vai vir para cá, ó, nesse gráfico do gerador. Lembra que ICC, que a gente ensinou que é o valor de E sobre Rzinho? Então, quanto vale Rzinho? É o E sobre o ICC. Quanto vale o E? 12. ICC vale 6. Dá 2 amperes. Logo, voltando aqui, quanto vale a nossa corrente I? I vai ser igual a E. O E vale 12. Dividido por Rzinho, que vale... Eu botei errado aqui, tá, pessoal? Não é 2 amperes, não. É 2 ohms. O Rzinho vale 2. Rzão vale 3. Quanto vale o I, tenente? 12 sobre 5. Logo, o nosso I vale 12,5. 5 vezes 2 dá 10. Para chegar a 12, falta 2. Décimo zero, fica 20. 5, 4. 2,4 amperes. Questão boa, né? Já subimos um pouco mais o nível aí da questão. Beleza?
beleza? Vamos seguir aqui. Deixa eu pegar mais aqui questões para a gente resolver. Agora, um circuito um pouco mais complexo. Vamos ver o que a gente tem aqui. Ó, para o circuito esquematizado, determine para o circuito esquematizado, determine as intensidades das correntes I, I1 e 2. Tá bom. Primeiro passo, para descobrir o valor da intensidade I total, eu tenho que reduzir esse circuito. Como assim, tenente? Lembra? A gente precisa redesenhar assim, ó, o circuito. Vai ficar assim, a fonte, com o valor de E. O nosso resistor. E apenas um, onde esse é o equivalente. Eu primeiro preciso calcular isso. Por quê? Porque depois que eu calculo isso, eu posso aplicar a lei de Coulomb e calcular a corrente I. Utilizando quem, tenente? Aí a gente vai trabalhar usando a lei de Coulomb, que I é igual ao E sobre Rzinho mais a REC. Então, primeiro tem que calcular essa REC. Porque depois que eu descobri o I, fica muito fácil, porque se você parar para analisar comigo, ó, Tenente Peçanha, ó, a corrente I é a total. Ela chega aqui, ó, nesse ponto, ela se divide em I1 e I2. Logo, quem é o I? A corrente I é a soma de I1 mais I2. Depois a gente resolve isso tranquilo. Vamos calcular logo a REC. Tenente, como é que eu faço para calcular a REC? Esses dois circuitos, esses dois resistores aqui, ó, em série. Isso dá 6. E vai ficar 6 em paralelo com esse 3. Isso aqui vai dar o quê? Produto sobre a soma. Então, ó, REC é igual a produto sobre a soma. Quanto dá essa REC, tenente? 6 vezes 3, 18. Sobre 9. 18 sobre 9 dá 2 ohms. Agora, meus amigos, ó, I vai ser igual. Quanto vale o E, tenente? O E vale 12. Rzinho, 2. REC, 2. Quanto vale o I, tenente? O I está valendo aqui 12,4. 3 amperes. Agora surge um detalhe. Qual o detalhe, tenente? Eu tenho que descobrir quanto vale I1 e quanto vale I2. A gente pode fazer isso da seguinte maneira. A gente primeiro tem que saber a relação entre 1 e 2. Por exemplo, I1. I1 vai passar por onde temos uma resistência de 6 ohms, porque essas duas juntas dão 6. E 2, vai passar por onde tem 3 ohms. Então, se a gente lembrar, a corrente elétrica ela é inversamente proporcional à resistência. Significa isso, que ela prefere passar por onde tem menos resistência. Então, por exemplo, I2 vai ser maior que 1. E quanto que ela vai ser maior? Aí eu penso, se aqui é 6 e aqui é 3, significa que quando a corrente chega aqui, nesse ponto, ela se divide da seguinte forma. Como tem o dobro de resistência
no trecho aqui de cima, vai passar só metade do valor da corrente por cima e vai passar o resto por baixo. Ou seja, a gente pode afirmar que I2, aqui, ó, a corrente I2, ela é o dobro da corrente I1. E aí, se eu sei que 2 é o dobro de 1, jogando aqui dentro, o que a gente pode ficar? Ó, vamos terminar de resolver aqui assim. Jogando aqui dentro, vai ficar assim. Ó. I, eu sei que vale 3. É igual. I1, vou descobrir ainda, mais I2. I2 vale 2 vezes 1. Isso aqui vai ficar 3 igual a 3 e 1. Logo, o nosso I1 vale 1 ampere. E aí, se 1 vale 1 ampere, e 2 aqui vai valer quanto, tenente? E 2, com certeza, ó, como ele é o dobro de 1, ele é 2 vezes 1, e 2 vai ficar como sendo 2 amperes. Beleza? É isso. Então, tá aqui, ó, tranquilaço, e 2 igual a 2 amperes, e 1 igual a 1 ampere. Tá? E o I já tínhamos encontrado 3 amperes. Então, é isso. E aí, Giovana, você chegou agora? O que está acontecendo, gente? Boa tarde, mestre. Desculpa, mestre. Eu acabei dormindo. Caraca, eu tô praticamente... Desculpa. Não, tranquilo, eu tô praticamente fechando a aula, vou fechar 2h40, né? Daqui a pouco o Marconi entra. Não, sem problema. Eu iniciei a aula, tá? Só para vocês já terem isso em mente. Ela está sendo gravada aqui. Aí eu esperei um pouquinho, mas não entrou ninguém. Hoje a Laura também, vocês combinaram. Eu não vou entrar na aula do professor, não. Aí, Professor, eu comi, aí eu falei, caraca, eu vou descansar um pouquinho, né? Deitei na cama, dormi. terrível, né? Não, mas o tempo tá bom para isso também. Tá meio que mudou um Exatamente, esse barulhinho de chuvinha. terrível, terrível. Não, tranquilo. A aula de hoje é uma aula um pouco extensa. Assim, ela é curta ao mesmo tempo extensa. Curta por quê? Porque os tópicos são pequenos, tal, né? Eu andei um pouco rápido, mas ela é extensa porque são vários conteúdos, né? Hoje a aula foi sobre geradores, tá? E aí eu falei sobre várias situações do gerador, mostrei gráfico, fiz uns 2 ou 3 exercícios de geradores. Aí depois parti para a segunda parte da aula, que seria falar sobre a associação de geradores. Falei sobre uma lei que é chamada de lei de Poulet, tá? E aí depois feito isso, também parti para a resolução dos problemas. Essa era praticamente o último exercício aqui que eu estava fazendo, né? Você acabou, acho que chegou até a pegar um pouquinho dele aí, no Paint. Acabei de calcular as correntes. Eu até falei assim, acho que não vou, como já estava para acabar, né? Nem ia te aceitar praticamente na aula não, porque eu falei, estou fechando, né? Mas aí foi bom, falei, vai que a Giovana pretende ainda estudar isso hoje. Eu não sei, Giovana, se eu vou conseguir postar hoje, porque daqui a pouco eu estou dando aula de novo, tá? Mas eu vou postar isso no máximo nesse final de semana, porque vocês têm tempo. Agora, uma coisa importante aqui que eu quero falar eu comecei a dar uma aula, eu estava sempre dando um tempinho na segunda, não sei, e depois na sexta. Só que ficou ruim para mim isso, o horário era sexta-feira, né, no curso aí. Aí, o que eu passei a fazer? Mas isso durou pouquíssimo tempo. 3 tempos de aula na sexta. Só que aí o Marconi ficou ruim para ele também, e ficaria ruim para vocês, por causa da questão do horário, da aula. Aí eu falei, eu vou começar a gravar vídeo, né? Só que eu estou ficando sem tempo, eu estou sem tempo para gravar o vídeo durante a semana, até sexta-feira.
E aí, o que eu estou pensando em fazer, tá? Eu pensei nisso hoje, pela manhã, antes de dar aula para vocês, gravar essa aula. Eu vou fazer o seguinte, por exemplo, toda vez que acabar a aula, eu tenho um tempinho livre, mas vocês vão entrar com o professor, Marconi. O que eu vou fazer? Eu vou gravar uma aula de exercício, tá? Então, por exemplo, sobre corpo extenso, equilíbrio do corpo extenso, eu ainda não gravei uma aulinha de exercício. A gente viu na semana passada, fizemos alguns exercícios, e eu falei, falei assim com você, até sexta, até quinta eu posto isso, mas não estou conseguindo. Então, o que eu vou fazer? Hoje, quando acabar aqui a aulinha, eu vou estar gravando uma aulinha de exercício sobre corpo extenso. E aí vou postar isso. Beleza. Tenente, na próxima semana, também, na sexta-feira, depois da aula, a gente, por exemplo, hoje, é como se a gente fosse ter a matéria, tivemos matéria nova, né? E a aula de exercício eu ainda iria gravar hoje, da semana passada, eu iria gravar hoje para postar. Então, assim, vira uma revisão até, né? Tipo assim, hoje aprendeu uma matéria nova, mas ia provavelmente na segunda-feira, quando eu devo estar postando essa aula gravada, né, vocês vão poder assistir uma aula anterior só de exercício. Então, é bom que resgata os conteúdos. Não sei se foi claro aí, se você entendeu. Não, tranquilo, mestre. Mas entendeu o que eu falei ou não? Ficou enrolado? Você vai gravar as aulas. Você vai gravar as aulas de exercício e depois postar. Mas lembrando que, por exemplo, a que eu vou gravar hoje não é de hoje. Entende? É da matéria de sexta passada. Certo. Entendeu isso ou não? Não, tudo bem, tranquilo. Tá, então beleza. Mas é isso, cara. O sono te pegou, né? Terrivelmente aí. Exatamente. Acontece, acontece. É isso. Então, ó, vou tentar. Você tá em dia com a matéria, não tá? Só essa agora de hoje que não, mas tá em dia. Não, beleza. Eu vou fazer um esforçozinho aqui. Hoje eu não consigo, mas no final de semana, para até segunda-feira estar postando isso para você, né? Para vocês, os outros alunos também, é claro. E aí, com certeza, também até segunda eu já vou postar tipo, como se fossem duas aulas. Uma de exercício, de corpo extenso, e essa que é sobre geradores. Tá bom? Tamo junto. Uma boa aula daqui a pouco aí para você, com o Marconi, tá bom? E a gente se vê na próxima sexta. Não durma. Ok, mestre, obrigada. Tamo junto. Valeu. Beijão, tá, Giovana? Tchau, beijo. Beijão. Tchau, tchau.